A Europa se volta para a Polônia, se volta para a Ucrânia, o mundo se volta para lá. André Rizek, você já mostrou um pouquinho, ocultou um pouquinho dessa ansiedade ao lado do Rafael Rezende. Conte-nos mais um pouco. Tá chovendo aí, André Rizek? Conte um pouquinho mais dessa ansiedade dos torcedores, do público em geral da Euro. Olha, bom dia, Antero, bom dia, Dani, bom dia, Éboli, amigos ligados no Redação. Deixa eu dar aqui também Aqui boa tarde, né, para o Rafael Rezende. Aqui 20 para as 4 da tarde, a primeira participação do Rafa aqui no Redação, nessa cobertura da Euro. Tudo bem, Rafa? Tudo bem. E aqui a parte boa aqui, bom dia e boa tarde, é Dzień dobry, de qualquer forma, né? Dzień dobry, então, Rafa. E tá chovendo. Primeiro dia que a gente pega a chuva forte, justo na abertura da Euro, a festa tão bonita preparada pelos poloneses. Temos chuva aqui em Varsóvia, meu caro Antero. O Rafa vai comentar bastante sobre os jogos de hoje aqui com a gente. Você mostrava jornais do mundo todo. Imagina os jornais poloneses como não estão hoje. Todos os jornais do país hoje dão a primeira página para a abertura da Euro. Mas não é exatamente sobre futebol que eles falam, sobre bola rolando, viu, Antero? Eles falam do orgulho deles de sediar a competição. Vou começar mostrando a Dziennik Gazeta Prawna, um dos jornais mais tradicionais daqui. A manchete é a seguinte, ó. Somos a Euroland. Mostramos que nosso povo não é de falar muito, diz o jornal, mas sabe se unir e realizar. Então fala do orgulho de sediar a Euro 2012. Vou mostrar mais um jornal aqui também nessa linha, é a Gazeta Wyborcza, que diz o seguinte: não é sonho, é a Euro. Exagera um pouco ao dizer que eles têm... Opa, melhor assim. Opa, vamos lá, deixa eu me localizar, é melhor assim, ó. Isso aqui é a Gazeta Wyborcza, não é sonho, é a Euro. Exagera um pouco o jornal ao dizer que eles têm 3 jogadores de outro planeta, justamente os jogadores que atuam no Borussia Dortmund, né? O Lewandowski, o Kuba, Błaszczykowski e o Piszczek. Não são de outro planeta não, né, Rafa? Não chegam a ser de outro planeta, mas pensando na atualidade do futebol polonês, eles são de outro país, digamos assim. Eles estão em outro nível. Eles conseguem ser jogadores importantes dentro de uma equipe que é a atual bicampeã alemã. E agora, fala-se muito mais do orgulho deles em sediar a competição do que exatamente de futebol. E esse aqui é o jornal mais crítico da Polônia, o jornal que faz mais oposição, mas no dia de abertura da Euro, é o Rzeczpospolita. A manchete é Tempo do Orgulho Polonês. E escreve o jornal o seguinte, Antero: não temos complexo de inferioridade, os poloneses mostrarão o seu orgulho a partir de hoje. Fala que o país vem crescendo e que essa Euro é a chance de mostrar à Europa e ao mundo o quanto a Polônia vem crescendo e está preparada para receber gente do mundo todo, da Europa toda. É um ambiente, uma atmosfera muito legal. Ontem foi feriado de Corpus Christi aqui, como no Brasil. A gente viu torcedores de toda a Europa aqui circulando pelas ruas de Varsóvia. Não só os torcedores do grupo da Polônia, o grupo A, que tem a Polônia, a Rússia, a República Tcheca e a Grécia, mas gente realmente da Europa inteira aqui numa festa muito bonita de confraternização. Essas imagens são do centro histórico de Varsóvia, que é um lugar muito bonito. Então, assim, o ambiente que a gente vai ter aqui hoje, meu caro Antero, Dani, Éboli, a partir de hoje, promete ser um ambiente muito legal. E eu começo a falar, enquanto chove aqui em Varsóvia, apesar da chuva, a falar de futebol. Olha, o único jornal esportivo do país, na capa, fala de futebol, diz que o jogo de hoje será quente, como uma final, porque o grande objetivo da Polônia é passar de fase. Então, para eles enfrentar a Grécia, todo jogo dessa fase é uma final. E eu já começo perguntando aqui ao Rafael Rezende: o que você espera, Rafael, desse jogo Polônia e Grécia, o jogo de abertura da Euro, que o Brasil inteiro poderá acompanhar ao vivo na tela do canal Campeão? Olha, a gente está vendo que está chovendo forte nesse momento agora em Varsóvia, o que não é bom para a Polônia, que é o time que com certeza vai ter que tomar iniciativa no jogo, que vai encontrar logo de cara, né, uma situação tanto adversa. A gente sabe que o estádio tem uma cobertura, mas de qualquer forma o torcedor já não entra no mesmo clima e tal, a chuva sempre diminui um pouco a expectativa. De qualquer forma, essa seleção grega é muito mais experiente do que a Polônia. E esse é a grande vantagem da seleção grega para essa partida de hoje. A Polônia entra pressionada, de certa forma, porque
disputou apenas uma Euro. Roger Guerreiro, inclusive, é autor do único gol da Polônia, jogador brasileiro naturalizado, do único gol da Polônia em Euro, né, na de 2008, no empate contra a Áustria. Então, um time com pouquíssima experiência nessa competição, em fase final de Eurocopa. E a Grécia foi campeã em 2004, não interessa se a gente gosta ou não. Tem remanescentes daquele time. O meio-campo, com o Katsuranis e o Karagunis, é baseado em cima desses dois jogadores importantes naquela conquista, inclusive o Karagunis, autor do primeiro gol na vitória contra Portugal na estreia em 2004 por 2-1. Ganharam 2 vezes de Portugal em Portugal, na estreia e na final, né? Então, não acho que a Grécia vai fazer nada parecido nessa Euro, não. Para mim, é até a seleção que tem menos expectativa nesse grupo A. Mas a Polônia, por ser estreia, por entrar um pouco mais pressionada, pode encontrar dificuldade na partida hoje. A Grécia até ficou em primeiro lugar no seu grupo nas eliminatórias, deixou a Croácia em segundo. E olha, tá chovendo tanto que nem dá para ver o estádio direito, belo Estádio Nacional de Varsóvia. E o curioso é que todo mundo fala que a retranca do futebol grego, que fez tanto sucesso e levou a Grécia ao título em 2004, aquilo criou uma escola de futebol, então todo mundo espera um time bem retrancado. Falar agora do outro jogo, o jogo da Rússia. Olha, Rafael, os jornalistas russos falam que, assim como na última Euro, a Grécia chegou à semifinal, inclusive bateu a Holanda. Na última Euro, a Rússia revelou ao mundo jogadores como o Arshavin, meio-campista, que depois acabou não vingando no futebol inglês, e o centroavante Pavlyuchenko. Os dois voltaram a atuar no futebol russo hoje. Muita gente fala que, assim como foi o Arshavin na última competição, a gente está vendo imagens dele, para mim surgiu como um craque. Eu achava que esse jogador ia arrebentar. Ele ainda é o jogador mais famoso, que chama mais atenção do time russo. Agora, espera-se muito de um jovem jogador do CSKA chamado Dzogaev. Ele joga pela esquerda. Os jornalistas russos dizem que ele pode ser nesta Euro o que foi o Arshavin na última Euro. Como seleção, a Rússia não é mais surpresa, né? Os jogadores estouraram em 2008, como o Zirkov também, jogando pela lateral esquerda, foi para o Chelsea, não rendeu o que se esperava dele, também retornou para o futebol russo. Como seleção, não é mais surpresa. O grande destaque ainda é o Arshavin, mas essa seleção tem sim o Dzagoev, um jogador que pode estourar nessa Euro 2012. A Rússia, para mim, é a favorita para ser primeira colocada nesse grupo. É a seleção mais consistente. Foi a primeira colocada no seu grupo nas eliminatórias, enfrentando a Irlanda, que joga fechada, é um time com estilo difícil de jogar contra, o Trapattoni como treinador. Conseguiu terminar na primeira posição, se classificou sem maiores sustos, só com uma derrota contra a Eslováquia. Então vem com uma campanha consistente a seleção russa. Apesar desses jogadores principais, os principais nomes, não terem rendido tão bem na primeira metade da temporada, né, a temporada 2011-2012, e acabaram retornando para o futebol russo exatamente para jogar mais tempo e chegarem mais bem preparados a UEFA Euro 2012. Essa é uma grande vantagem da seleção russa. Os jogadores estavam realmente preocupados nessa última temporada em atender bem a sua seleção. Por isso até aceitaram as propostas para retornar para o futebol local. Então, olha, o jogo de abertura, Polônia e Grécia. Na sequência, vem o jogo da Rússia contra a República Tcheca. E no gol da República Tcheca, uma das grandes atrações dessa Euro. Aliás, chegando aqui na Polônia, a gente fica sabendo, meu caro Antero, que goleiros são uma atração à parte. Aqui é um povo que gosta muito de goleiros. Está aqui o guia da Presglad Sportov. E os goleiros estão na capa dizendo que essa vai ser a competição dos goleiros. Você tem aqui o Casillas, da Espanha, o Neuer, da Alemanha, e o Szczesny, que é goleiro do Arsenal e defende a Polônia. Não está nessa capa aqui uma das grandes atrações aqui da primeira rodada, Petr Cech, que defende o gol da República Tcheca contra os russos. Se você tivesse que dar uma dica para a gente ficar de olho nesse jogo da República Tcheca contra a Rússia, qual seria a sua dica, meu caro Rafael Rezende? Ficar de olho? Olha, o time da República Tcheca é uma seleção envelhecida que depende muito de um jogador que está sempre às voltas com contusão, o Rosic, que no final da temporada apareceu bem no Arsenal. E quando o cara ele atua muito pouco durante o ano, isso é muito bom para ele pensando na Euro. Uma competição que quem atua desgastado, foi feito até um levantamento, que os jogadores espanhóis são os que ficaram mais minutos em campo ao longo da temporada europeia. Isso é péssimo. Pensando em chegar bem fisicamente a UEFA Euro, você tem Xavi e Iniesta, jogadores chegando bem cansados e com competições, a final da Copa do Rei e a final da Copa dos Campeões, da Liga dos Campeões, foi em cima já do início da preparação espanhola, que começou mais tarde do que as outras equipes. O Juan Mata e o Fernando Torres se apresentaram depois, jogadores do Atlético de Bilbao e do Barcelona também. Isso é muito ruim. O Rosic tem essa vantagem. Vem bem leve, vem preparado fisicamente para a disputa
da UEFA Euro. De qualquer forma, na República Tcheca é pensar que o Tchek é o grande nome. Acho até que ele não está na capa da revista porque é adversário da Polônia. Não vamos dar muita moral, porque ele tem que agarrar mal, pelo menos contra a Polônia, nessa fase de grupos. Mas é o grande nome da República Tcheca, sim, só que isso mostra uma seleção tcheca decadente, né? Uma seleção que não tem o mesmo nome, por exemplo, daquela que foi vice-campeã em 96, revelando muita gente na Inglaterra, perdendo a final para a Alemanha. E a gente está vendo já imagens do Peter Cech, talvez o grande jogador da conquista do Chelsea, da Liga dos Campeões. E de olho também estamos aqui, meus caros, num jogador italiano, talvez seja o atacante mais maluco do momento, o Mario Balotelli. Eu sei que vocês têm notícias do Balotelli para mostrar pra gente, não é isso, Antero? Tem um sim, Rizek, mas antes eu posso fazer uma pergunta aí pro Rafael? Chegou uma pergunta aqui do Twitteiro, tá, Rafa? Já que vocês estavam falando... Fique à vontade. Já que vocês estavam falando de jogadores e de individualidade, passearam por alguns, o Ismael pergunta aqui se o Lewandowski pode fazer mesmo a diferença hoje no ataque polonês. Pode sim, Antero. Falando para o Ismael, respondendo diretamente para o Ismael, o Lewandowski teve uma temporada muito regular na principal equipe, pelo menos pensando de forma caseira, na principal equipe da Alemanha. O Bayern de Munique chegou longe na Liga dos Campeões e acabou perdendo não só a final da Liga dos Campeões, como a Copa da Alemanha para o Borussia e também o Campeonato Alemão. O Borussia não foi bem na Liga dos Campeões, foi eliminado na primeira fase, mas tem um time muito competitivo. E não só o Lewandowski lá na frente, que fez 22 gols no alemão, como também o Błaszkowski no meio-campo e o Piszczek pelo lado direito, são jogadores importantes nessa equipe. Então, pensando em futebol alemão, que teve um finalista na Liga dos Campeões, você tem no principal time caseiro hoje nesse país, 3 jogadores poloneses, mais o Szczesny lá dentro do gol, dentro da própria área. Isso é uma espinha dorsal de respeito dentro da Europa. Não é pensando apenas em futebol polonês, não. E é exatamente baseado nesses 4 jogadores que a Polônia espera passar de fase pela primeira vez numa fase final de Euro. Agora, o curioso é que essa foi a primeira temporada como titular do Lewandowski. Ele roubou a posição, roubou entre aspas, né, do Lucas Barrios, o jogador do Paraguai. Se ele repetiu o que fez nessa temporada, vai ser um dos destaques da Euro. Mas foi só a primeira temporada de brilho dele no futebol alemão. O que mais, Antero? Não, eu tenho uma... André, tudo bem, André? Um grande abraço, André, Rafael. Eu tenho uma bola para passar para vocês, que é um sentimento que eu tenho aqui, analisando os donos da casa, né? A Ucrânia e a Polônia. Me parece que a Polônia tem mais chances de ir mais longe que a Ucrânia. Pelo que a gente já falou, pela observação que vocês fizeram desses jogadores que aparecem bem no futebol alemão. Apesar de que talvez os 2 jogadores mais famosos da Polônia estejam atuando pela Alemanha, né, o Podolski e o Klose, são jogadores que hoje estariam fazendo falta nessa seleção da Polônia para dar um pouco mais de brilho. A Polônia está longe de ser aquela Polônia da final da década de 70, década de 80, com o Lato, com o Boniek, né, uma seleção que brigou pelas primeiras posições na Copa do Mundo, inclusive. Mas me parece que a Polônia tem mais condições de ir mais adiante que a Ucrânia, né? Considerando aí os donos da casa, não? Nenhuma dúvida, Eboli. Aliás, a Ucrânia muito provavelmente só está jogando essa Euro porque é país sede. A Ucrânia tem um dos times mais fracos aqui dessa Euro. Não sei se o Rafael concorda. Se eu tivesse falando simplesmente de bola, é a pior das 16 seleções hoje. Em 2006, o Shevchenko ele já estava em decadência. Na né? Copa de 2006. E era o principal nome. Hoje, 2012, 6 anos depois, o Shevchenko ainda é o principal nome. Pode ser que nem atue nas 3 partidas da primeira fase, mas ainda é o principal nome. É muito pouco para a seleção ucraniana. Para mim, perdeu um amistoso no último ano, jogando em casa para a Suécia, que é a sua partida de estreia. Acho que pode possivelmente zerar essa primeira fase. Perder os 3 jogos. Só tem o fator campo. Se a torcida abraçar a causa, conseguir jogar mais do que pode. Tem que jogar acima dos 100%. Isso é muito difícil, né? Então acho que a Ucrânia zera na primeira fase e vai ser a lanterna do seu grupo. Até porque pegou um grupo complicado. Além da Suécia, vai encarar a França e a Inglaterra. Então, para a Ucrânia está difícil, viu, Eboli? Pois é, também complicado. Para mim, nenhuma chance da Ucrânia passar de fase. E a Polônia vem também com esse histórico de jogadores talentosos, muito melhor nesse momento do que a mesma Ucrânia. O Lewandowski, é verdade que é a primeira temporada como titular absoluto do Borussia Dortmund, mas também o ano passado ele já mostrou um futebol interessante. É um jogador novo, não é? Nascido em 88, então é realmente
uma promessa do futebol polonês. Agora, eu não sinto falta nenhuma da Grécia, que conquistou o título em 2004. Não sei quanto a vocês. Mas é muito diferente. É muito diferente mas essa Grécia. Aquela era uma Grécia que conquistou toda o título era um time chato, né? Um time que amarrava jogo, muito retranqueiro, não jogava. Conquistou o título, né? Qualidade, tudo bem, mas... O treinador português, o Fernando Santos, dessa Grécia, é um treinador muito diferente. É um treinador, claro, que arma o time, sobretudo, de forma defensiva, porque a Grécia não é um time também com tradição de futebol espetáculo. Mas é um treinador muito atento, muito ligado na organização tática. Dos 14 gols que a Grécia fez na fase preliminar, 11 jogadores diferentes fizeram os gols. Então, é um time que sabe jogar futebol.